Boa noite a todos, sejam bem-vindos a esta casa de oração e de estudos. Que a paz e a serenidade de Jesus possam envolver nossos corações, acalentando nossa mente, nossa vida, nossa jornada, que sejamos receptivos para a doutrinária da noite de hoje. E com a prece que Jesus nos ensinou, pedimos permissão para dar início à doutrinária. Pai nosso, que estais por toda parte, santificado seja o teu santo nome, venha a nós o teu reino de paz e seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita em todo o universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida em que nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cairmos em novas tentações, mas livra-nos, Pai, de todos os males, que assim seja. Hoje está conosco nossa irmã Ana Mary, trabalhadora da casa. Seja bem-vinda, a tribuna é toda sua. Que a paz de Deus e de Jesus esteja em nossos corações, de todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Eu falo baixinho, sabe? Por isso que eu tenho que afastar um pouquinho o microfone. Ainda bem que ela disse que a tribuna é toda minha, né? Mas ela não disse, ó, a tribuna é sua, pode levar para casa. Não dá para levar. Então, nós estamos aqui em substituição ao expositor e ao substituto. Os dois ficaram doentinhos, mas eu estou aqui firme e forte, com a graça de Deus, né? Então, nós estávamos lá embaixo, na nossa aula de estudo, e foi falado sobre a caridade. Aí eu fiquei pensando, sábado, nosso irmão Juliano falou sobre esse capítulo, que é o capítulo 15 do Evangelho, fora da caridade não há salvação. Eu digo, então nós vamos conversar sobre isso. Com certeza eu estou precisando. Porque quem ouve primeiro precisa muito mais, né? Então, esse capítulo, ele começa dizendo assim para nós: o que é preciso para ser salvo? Nós não vamos conversar sobre todos os itens, porque o tempo é muito curto, né? Mas alguns nós vamos apontar. Parábola do bom samaritano, ele falou no sábado. O maior mandamento, necessidade da caridade, segundo São Paulo, esse nós vamos apontar. Porque essa parte do Evangelho de Paulo sobre a caridade, eu tenho certeza que a maioria já leu aqui. Toda vez que eu leio, eu me emociono de ver a profundidade do sentimento de Paulo quando fala sobre a caridade. Mexe muito conosco. E é de um conhecimento, sentimento profundo dele nas palavras que ele coloca aqui sobre a caridade, que nós vamos falar então. Depois fala, fora da igreja não há salvação e fora da verdade não há salvação. Aí depois vem a instrução dos espíritos, fora da caridade não há salvação. Nós vamos então passar para o maior mandamento, que eu acho muito importante para nós. Na verdade, esses apontamentos do capítulo 15, como os outros, foi tudo ditado aos médiuns que auxiliaram Kardec na composição das obras básicas. Foi tudo trazido por esses espíritos superiores. São vários que a gente nem pode citar. E aqui não trata, só trata de São Mateus. Quando ele fala no capítulo 17, do item 34 a 40. Ele começa falando assim: mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, veio para fazer esta pergunta para o tentar. Jesus era muito testado o tempo todo, né? Porque eles queriam pegar Jesus de qualquer jeito.
E nós não somos tentados? Também somos tentados. E como é que a gente passa no teste? Aí é que nós temos que pensar. Porque todo dia da nossa vida, como a gente pensa que é igual, não é igual, sempre é diferente, sempre tem algum apontamento, alguma coisa para a gente pensar. Como eu estou agindo e como eu deveria agir a partir do momento que eu estou estudando o Evangelho de Jesus. Jesus veio para dar exemplo. E nós viemos primeiro para estudar, analisar e modificar dentro de nós, começando pelo nosso pensamento, nossas palavras e nossas ações. É o primeiro caminho de uma porta aberta que nós mesmos abrimos para poder entender e aplicar o Evangelho de Jesus. Então ele diz assim: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Faziam pergunta assim, os doutores da lei, como se fosse assim, bem, uma perguntinha bem inocente, né? Ah, ele nem vai dizer nada, ele não vai saber responder, porque é uma pergunta tão boba. Mas não era, a intenção era pegar, fazer uma pegadinha para Jesus, né? Então o que ele disse? Jesus então respondeu aos doutores da lei, aos fariseus, aos saduceus que estavam presentes, né? Amareis o teu Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Forte, fortíssimo. E nós temos que pensar sobre isso. Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração. Nós estamos longe ainda disso. Com certeza. Mas estamos a caminho. Nós abrimos essa porta para o entendimento do Evangelho. Então ele diz, de toda a vossa alma. Quando ele fala de toda a vossa alma, ele está falando conosco, encarnados. Por isso que Kardec, na codificação do Livro dos Espíritos, ele faz uma diferença entre alma e espírito. A alma quando nós estamos encarnados e espírito na nossa condição natural. Para quando a gente lê o livro, saber a quem se está se falando. Mas, no frigir dos ovos, tanto a alma como o espírito é a mesma coisa. Nós sabemos, né? Só para fazer a diferença quando a gente fizer uma leitura. E aqui já traz isso. Os espíritos superiores já fizeram esse apontamento que Kardec inteligentemente pegou. Então ele diz assim, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Né? Porque a gente fica pensando, como que ele ia falar em espírito lá naquela época? Jesus. Muito difícil, pessoas não entenderiam o que era, né? Mas ele falou. Ele deixou lá, senão a espiritualidade não ia fazer esse apontamento. Aí ele diz assim, eis o maior mandamento, o primeiro mandamento. E o primeiro, esse é o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Tá? Agora, eis o segundo, ele diz, que é semelhante a esse, ao primeiro. Amareis vosso próximo como a vós mesmos. Quantas vezes nós já ouvimos aqui na tribuna falar da importância de a gente se amar primeiro. Não é egoísmo, é uma questão de entendimento. Se eu não me respeito, se eu não me amo, se eu não me considero, como é que eu vou amar as pessoas que estão ao meu redor? Não teria como, né? Eu amar aquelas pessoas. Então ele diz assim, amareis o vosso próximo como a vós mesmo. É mais um ponto para a gente observar e analisar. Porque assim, ó, quantas vezes nós já ouvimos falar sobre essa frase? Várias, né? Muitas, muitas, muitas. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Ele falou que toda essa lei estão contida os profetas, né? E nesses dois mandamentos. Os profetas, porque ele falou que antes vieram os profetas, para depois vir Jesus, né? Vem Moisés, os profetas, depois chegou Jesus para trazer esses mandamentos da lei de Deus para nós, né? Então,
anotação está sendo colocada por São Mateus, como a gente lembrou. Depois ele começa assim a falar: caridade e humildade. Tal é, pois, o único caminho da salvação. Ele colocou duas palavras interessantes juntinhas, de mãozinha dada: caridade e humildade. Que caridade com orgulho, caridade com intenção de receber de volta, não é caridade. Então ele diz assim: tal é, pois, o único caminho da salvação. Aí agora ele vai falar em duas palavras que nós não conhecemos ainda. Ou, ao contrário, nós somos careca de conhecer. Que é o contrário da caridade e humildade. Qual será, né? Egoísmo e orgulho. Duas palavras, mas que são fortes, gente. Poderosa. E nós ainda temos uma dificuldade danada de nos achar egoístas e orgulhosos. Nós conseguimos apontar no outro o orgulho e o egoísmo, mas em nós, não, eu sou bem humilde, bem caridosa, não tem nada de orgulho. Gente, se nós não tivéssemos num grau ou outro, quando a gente fala, é num grau realmente, porque o sentimento do orgulho, do egoísmo, da caridade, da humildade, enfim, de todos os sentimentos, estão em nós, inseridos em nós. É inato. Nós caminhamos sobre esses dois lados. E é preciso, por quê? Porque nós encarnamos como espírito, foi criado, quando a gente fala simples e ignorante, é no conhecimento. Por que não? Se Deus fizesse todos nós iguais, com tudo prontinho, tudo mastigadinho, que graça teria? Seria uma vida sem lógica nenhuma, né? Então cada um de nós faz por si. Isso é amar a si. Cada um de nós busca o conhecimento e coloca em prática. Então existem graus e graus e graus que a gente fala de orgulho e de egoísmo, né? Então ele diz que esse é o caminho da perdição. E é verdade, a gente se perde. A gente se perde pelo orgulho, a gente se perde pelo egoísmo. Então diz assim: este princípio está formulado em termos precisos nestas palavras, como ele falou lá em cima: amareis a Deus de toda a vossa alma e ao vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Ele está relembrando para nós. E para que não haja mais equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e ao próximo, ele ajunta: e eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, quer dizer, que não se pode verdadeiramente amar a Deus também sem amar o próximo. Eu digo, não, mas eu tenho amor por Deus de todo meu coração. Mas a gente não ama o próximo como deveria. E nem amar ao próximo sem amar a Deus, que é uma contradição. Que nós sabemos que o primeiro mandamento é amar a Deus. Né? Por que a gente tem que amar primeiro a Deus? É uma coisa muito simples, é nosso Pai, é o nosso Criador. Então não tem nem o que cogitar, o que pensar, e por que tem que ser Deus primeiro. Né? Então, não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nessa máxima: fora da caridade não há salvação. Aqui agora, ele coloca a palavra homem, certo? Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nessa máxima. Homens somos nós aqui encarnados, que estamos aqui em teste. Cada vez que a gente vem do mundo espiritual, que é a nossa pátria, que vem para o mundo material, é hora de fazer o teste, a provinha que a gente faz na escola para ver se aprendeu a lição, né? Que nota que nós vamos tirar 10 com estrelinha, ou nós vamos tirar 8, 7, 4, 3. Quem foi bom aluno nunca tirou nota baixa, né? Eu tirei. Algumas vezes.
Mas faz parte, né? Faz parte da nossa vivência. Agora, gente, ele vai tocar no assunto que eu falei para vocês, né? De São Paulo. Necessidade da caridade segundo São Paulo. Eu vou me emocionar, tá, gente? Já vou avisando. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. Vou dar uma paradinha aqui. Eu estava lembrando, no nosso estudo ali, que quando Paulo a gente sabe que foi um doutor da lei terrena, ele era rigoroso na lei, cumpridor da lei. Quando ele estava na estrada de Emaús, para Emaús, que ele viu Jesus, que Jesus mostrou-se para ele, ele não conseguiu nem ver Jesus. Porque a luz era tão intensa que ele cegou fisicamente. Tá? E Jesus falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele se chamava Saulo, depois então da conversão, Paulo de Tarso. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali ele cai de joelho. E ali, gente, é isso que eu acho lindo em Paulo. Não é uma mudança como a nossa, assim, pequenininha, aos pouquinhos, não. Foi uma transformação profunda. Total. É como tirar o homem velho e colocar um homem novo naquele momento. E Ananias aparece ali e leva ele até um hotel, como ele chamava, né? Um salariadeiro lá. E durante 3 dias, Paulo pensou, refletiu sobre tudo que ele tinha feito na vida dele, todas as perseguições que ele fez de Jesus para com os cristãos. E uma dor profunda nele se instalou. E ele chorou. E Ananias veio para ajudar a tirar a escama dos olhos materiais, que as escamas dos olhos espirituais ele já tinha tirado. Então, servir de exemplo é magnífico. Nós vamos ser nessa encarnação um Paulo de Tarso? Jamais. Mas nós podemos ser um seguidor de Paulo de Tarso. 2 exemplos que ele deu dessa transformação, dessa mudança. Então, quando ele diz, né? Mesmo que eu falasse a língua dos anjos, se não tivesse caridade, eu não seria senão como um bronze sonante e como um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom da profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, olha que coisa profunda. Mesmo se ele tivesse tudo isso, ele diz, quando tivesse ainda toda a fé possível, eu achei fantástico. Se eu tivesse toda a fé possível, nós temos essa fé? Até transportar as montanhas, como a gente vê no Evangelho, se não tivesse caridade, eu nada seria. Está aqui a caridade para nós. Posso ter tudo, mas se eu não tiver caridade, nada serei. E quando tivesse, olha só, para a gente entender o sentido da palavra caridade material e caridade moral. Então ele diz, e quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. É muito profundo falar da caridade. Ele começa lembrando assim para nós.
A caridade é paciente. A caridade é doce e benfazeja. A caridade não é invejosa. Inveja, um sentimento que fere profundamente aquele que o sente, que destrói o seu interior. A pessoa deixa de se ver para ver o outro que tem para invejar. E por mais que ela tenha, não se satisfaz. Não é temerária a caridade, é precipitada. Não se enche de orgulho também. Não é desdenhosa a caridade. Não procura seus próprios interesses. Porque eu posso dizer assim, ai não, agora eu vou começar a fazer caridade. Mas eu quero algo em troca. Eu estou barganhando com Deus ou com aqueles que estou fazendo a caridade. Não se melindra e não se irrita com nada. Ai, nós não nos melindramos com nada, né? Nós somos assim, nós não somos melindrosos. Só ficamos aborrecidos. Né? Não é desdenhosa e não procura seus próprios interesses. Não se melindra e não se irrita com nada. Até parece que a gente não se irrita, né? Às vezes com as mínimas coisas. Às vezes até com nossos pets. Que a gente conversa com eles como se eles falassem, como se eles pensassem como a gente. Às vezes eu me pego fazendo isso com a minha petzinha lá. A minha idosa. Eu digo, Rayana, opa! Por que tu quer sair agora, Rayana? Tá chovendo. Ela me pede para sair. E aí ela sai pela garagem. E quando ela volta, ela bate no portão da garagem para entrar. De boba ela não tem nada. Tá na hora de eu voltar, vou entrar pela garagem mesmo. Então assim, ó, não suspeita mal a pessoa que faz a caridade. Não se regozija com a injustiça. Tá vendo? Aconteceu isso? Bem feito. A gente fala bem feito com a boca cheia, em vez de dizer mal feito, né? Que isso não é bem feito para os outros. Porque o que é bem feito para os outros vai ser para mim também. É a lei da ação e da reação. Não tem volta, né? Estava conversando com a minha irmã sobre isso, que ela disse, não, a pessoa... Uma conversa que a gente estava tendo, tem que pagar aqui nessa vida. Eu disse, São Tomé, você sabe muito bem que a lei da ação e da reação é física. Pura física. Da natureza e do homem, da ciência terrena. Não tem como, se você joga uma bola na parede, ela vai voltar. Isso é tudo normal. Então, se você não salda a tua dívida hoje, na outra você vai saldar, não tenha dúvida. Não vai escapar, né? Então, não se regozija com a verdade. Não fica feliz com a verdade. Pelo contrário, ele quer esconder a verdade dos outros. Tudo suporta. E a gente, o menor peso, a gente já está caído. Tudo crê. O crer aqui, né? Aquele crer de pessoas assim, fulano falou isso, é isso mesmo. Não. É aquela crença sua em Deus, na justiça divina. Tudo espera e tudo sofre. Por que ele fechou essa frase com tudo sofre? Porque não é fácil fazer toda essa mudança interior em nós. Não é fácil. Mas é possível. Não vamos mudar assim, da noite para o dia, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, do nosso sentimento, não.
Mas essa mudança tem que ser diária, aos poucos, respeitando o nosso próprio limite. Agora ele diz, estas 3 virtudes. Achei muito interessante essa colocação de Paulo. A fé, a esperança e a caridade permanecem. Fé, esperança e caridade. Mas, tem um mas. Entre elas, a mais excelente é a caridade. Porque a caridade é a porta de todas as virtudes, inclusive da fé. Que ele fala, né? E essas palavras de Paulo foi escrita na primeira epístola aos Coríntios, do capítulo 13, versículo de 1 a 7 e 13. Então ele diz assim, São Paulo, que tal forma compreendeu essa verdade que disse, de tal forma, ainda quando eu tivesse a linguagem dos anjos, quando eu tivesse o dom de profecia e penetrasse todos os mistérios, quando eu tivesse toda a fé possível, até transportar montanhas, se não tivesse caridade eu nada seria. Eu só estou colocando aqui os espíritos superiores para a gente reforçar as palavras de Paulo. Então, essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente ainda é a caridade. Então, coloca assim, sem equívoco, a caridade acima mesmo da fé. Foi confirmado pelos espíritos superiores. E quem podia pensar, será que Paulo não falou isso lá naquela época? É atemporal, isso aí é para sempre, né? Porque a caridade está ao alcance de todo mundo, tanto a material como a moral. Do ignorante como do sábio, do rico, do pobre, enfim, independente de crença particular, de religião, seja o que for, a caridade está em todos nós. E diz assim, e fez mais, definiu a verdadeira caridade, mostrou-a não somente na beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade e benevolência para com o próximo. E agora nós vamos falar um pouquinho, por isso que nós, na aula ali, resolvemos falar sobre essa caridade que foi falado sábado. E nós paramos, e nós vamos estudar semana que vem, sobre o BIP. Alguém já viu falar sobre o BIP? BIP, BIP. Benevolência, indulgência e perdão. Há uns anos atrás, um colega nosso aqui, fazendo uma exposição, ele falou nesse BIP. Eu fiquei, mas que BIP é esse? Não é o BIP do celular, não é nada disso, não, é um BIP. Aí ele falou, benevolência, indulgência e perdão. Gravei, gente. Ah, não podia esquecer. Eu digo, eu tenho que falar na exposição também, né? Achei tão chique, olha só. Mas o chique é entender quais são essas palavras, né? Então ele começa falando assim, nosso estudo aqui, benevolência. Entende-se por benevolência toda disposição favorável com o próximo. Benevolência, aquele que se coloca à disposição de ajudar o próximo. Ele é bom, ele é leve, ele não irrita, lembra? Ele é paciente, isso é benevolência. A cordialidade, a tolerância, a benignidade são seus consentâneos. Benévolo é o que demonstra afeto, amizade, fraternidade e respeito. Quantas coisas numa palavra só. Benevolência. Aí Emmanuel faz um apanhado aqui para nós que diz assim: a caridade é sublime
em todos os aspectos sobre o qual se nos revela e em circunstância alguma devemos esquecer a abnegação admirável daqueles que contribuem para o pão, o agasalho, o remédio, o socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade e ensinando-a. Às vezes as pessoas dizem assim, mas eu não sei aonde que eu vou fazer o bem, né? Eu vou ter que procurar uma instituição, um orfanato, um asilo, uma casa de saúde, alguma coisa para fazer alguma coisa ao teu redor. Comece ao teu redor. Comece a ser benevolente contigo mesmo, paciente contigo mesmo. Depois com os seres familiares que estão ao teu redor. Porque aí você vai se fortalecer e você vai estender essa benevolência para o teu vizinho. Teu colega de trabalho, o teu amigo que está precisando de uma palavra de compreensão. Vai estendendo assim essa benevolência, né? Então, benévolo é o que distribui o sustento ao corpo no aprendizado e no ensino da solidariedade, segundo Emmanuel, né? Mas é também o que distribui não só o abrigo material, mas a alegria, o bom ânimo, a esperança, sempre em benefício do próximo. Agora ele vai falar para nós da indulgência. Indulgência é a capacidade de ser tolerante com as ações ou imperfeições dos outros. Nossa, é profundo. Vamos repetir. Indulgência é a capacidade de ser tolerante para com as ações ou imperfeições dos outros. Quando você é tolerante contigo mesmo, quando você admite para ti mesmo que errou, você é indulgente para com o outro. Você vai agir da mesma forma como você agiu contigo mesmo. É agir com bondade, ele diz, com fraternidade, com solidariedade e misericórdia nos relacionamentos pessoais. Hoje a gente vê com tristeza, muitas vezes, um aparelhinho ali celular chamado, né? Pessoas que assim tiram foto da família unida, aquela coisa maravilhosa, linda. Parece assim aquela propaganda da margarina que todo mundo fala, né? Mas é por trás. Quanta discórdia, quanto assassinato, quanto abandono dos filhos, quanta disputa para ver quem vai ficar com a guarda. Mas não é para ficar com a guarda dos filhos. É para pisar em cima do outro. Para dizer, tu não vai ficar, quem vai ficar sou eu. E quando não consegue, se vingam em quem? Já aconteceu muito caso, vocês devem ter acompanhado. Os filhos. Tiram a vida dos filhos para ver a mulher sofrer. É a realidade? É a realidade. Não podemos fugir. O que nós podemos fazer é orar por essas pessoas. Porque é muito triste. Para a gente não passar muito do horário, nós vamos falar então agora sobre o perdão. Perdoar é esquecer as ofensas de forma incondicional. Muitas vezes eu pensei nisso. É esquecer as ofensas de forma incondicional. Sem condição nenhuma. Aí eu fiquei pensando, puxa vida, às vezes alguém fez alguma coisa para mim, está lá no meu porão. Mas de repente, numa situação ou outra, vem à tona. Aí eu penso, então eu não perdoei. Eu custei para entender isso, gente. Mas não. Por quê? O que está no nosso porão, na verdade, vai ter que ser limpado aos poucos. E quando você lembra da situação que foi há 20, 10 anos, não importa quanto foi, que você não traz aquela memória no sentimento do momento que aconteceu, você já deu um passo. Até chegar ao perdão incondicional. Sem condição nenhuma.
Aí no Pensamento e Vida de Emmanuel diz assim: o perdão será sempre profilaxia segura, garantindo onde estiver saúde, paz e renovação e segurança. Em você. Não é no outro, é em você. Em outra obra de André Luiz de Emmanuel, ele diz assim: os expoentes da má-fé costumam interpretar falsamente as palavras do mestre com relação à resistência ao mal. São apontamentos de um livro. Não determinava Jesus que os aprendizes se entregassem inermes às correntes destruidoras. Não era isso que ele falava, né? Aconselhava a que nenhum discípulo distribuísse violência por violência, né? Quando Pedro pegou a espada lá para cortar a orelha do guarda, né? E Jesus disse: embainha, Pedro, embainha a tua espada. Mas nós ainda temos a espada na mão. Ainda temos. Enfrentar a crueldade com armas semelhantes seria perpetuar o ódio e a desregrada ambição do mundo. Eu vou me vingar. Às vezes a gente pensa, não me importa. Já ouvi falar isso, gente. Nem que se passe 1000 anos, mas eu ainda vou me vingar. Como é profundo e dolorido para essa alma carregar um ódio dentro de si tão grande. E quando fala, nem que se passe 1000 anos, vai passar 1000 anos. Ainda para aprender a perdoar. O bem é o único dissolvente do mal em todos os setores, revelando forças diferentes. O bem é o remédio para tudo. Para a nossa paciência, para a nossa compreensão, para a nossa tolerância, para a nossa visão. Porque nós temos que aprender a observar melhor as coisas ao nosso redor. Nós temos que aprender a ouvir melhor. Nós temos que aprender a falar melhor. Ouvir mais, falar menos. Porque quando a gente ouve, a gente começa a refletir. E a gente não julga, a gente ajuda. Porque às vezes a pessoa precisa só de alguém para ser ouvido. Não para ser julgado, condenado e apontado o dedo para ele. Ele só quer alguém que o ouça. Isso é caridade. Isso é benevolência. Isso é indulgência. Isso é perdão também. Nós vamos então agradecer a bondade espiritual que mais uma vez nos auxiliou para que nós pudéssemos ajudar, auxiliar na noite de hoje com o esclarecimento do Evangelho de Jesus, da nossa codificação, capítulos 15, fora da caridade não há salvação. Que Deus nos abençoe a todos, gratidão também a todos.